Olá pessoal, boa noite, Márcia Peçanha para mais um live com vocês, tá? E então, gente, hoje, quinta-feira, né? Tô eu aqui mais uma vez para poder conversar um pouquinho mais com vocês, né? Tenho saudades de vocês, toda semana gosto de estar aqui, né? Conversando e poder ensinar um pouquinho mais para vocês, né? Sobre compra e vendas de imóveis aqui nos Estados Unidos, comigo, Márcia Peçanha. Bom, gente, comece a entrar então aí nesse live e comece também a compartilhar pra gente, tá bom? Porque hoje, gente, o assunto é de suma importância, tá? Eu vou estar falando hoje sobre a compra, a primeira compra, né? O financiamento com um financiamento chamado FHA, que é o FHA. Gente, como tem gente que tem dúvida sobre esses financiamentos? Então, eu estou aqui hoje para poder conversar com vocês sobre esse assunto muito importante. E eu quero dar um tempinho para vocês, então, para começarem aí a compartilhar, chegar e começar a sentar aí, ó, para poder, então, aprender mais uma vez comigo, tá? Sobre esse assunto importante, tá bom, gente? Então, vamos lá. A gente vai estar falando hoje aqui um bocadinho sobre esse financiamento danadinho, né? Financiamento que muitos têm feito, tá? Eu tenho trabalhado aqui, né, já com compra e venda de imóveis há 20 anos em Massachusetts. E, no entanto, muitos clientes já fecharam com esse financiamento, muitos estão fechando no momento e muitos comprando também agora, nesse exato momento, comigo, fazendo esse tipo de financiamento. Tá joia? Só que eu tenho percebido que muita gente, a sua maioria, tem muita dúvida sobre de como funciona esse financiamento, tá bom, gente? Então é por isso que eu estou aqui hoje para poder conversar com vocês. Eu pude falar, trazer esse assunto na rádio, tá? Na Rádio Insuperável, com Eduardo Oliveira. Eu pude explicar um pouquinho, mas lá o tempo é muito limitado. Então por isso que hoje eu venho trazer então para vocês esse assunto aqui no nosso live de hoje, tá joia? Então, se você tá aí, tem perguntas sobre compra de casas, sobre venda de imóveis aqui, tá? E é só começar a escrever, então, as perguntas aí, tá bom? Vocês podem perguntar, se eu puder responder aqui no ar, se eu ver sua pergunta, eu vou estar respondendo. Se eu não ver, talvez eu possa responder para vocês mais tarde, tá bom? Então, é só começar, então, a escrever, faça esse comentário de experiências sobre compra e venda de imóveis que vocês tiveram aqui, tá bom? Vamos lá então, como entender então esse financiamento chamado FHA, tá? Gente, o financiamento FHA é um financiamento mais flexível, tá? É o financiamento que te dá a oportunidade de comprar com os juros mais baixos, né? E também com a sua entrada mais baixa. Então, a entrada no FHA tem sido de 3,5% do valor da compra e os juros os juros de mercado, tá? Então você pega os juros mais baixos de mercado existente no momento que você estiver fechando a sua propriedade, tá bom? Então, para você que está comprando pela primeira vez, então tem aqueles que falam assim, Márcia, mas é só para a primeira compra? É meio trickzinho isso aí, né, de falar, porque é o seguinte, você vai comprar a primeira casa na sua vida que está comprando, você pode comprar no FHA, tá? A maioria das pessoas são aprovadas no FHA, porque existe o financiamento FHA, o convencional e outros, tá? Então, os mais usados são o FHA e o convencional. Então, na sua maioria, os clientes são aprovados no FHA, no FHA, tá? Então, o que acontece? Se você está comprando pela primeira vez, possivelmente sua aprovação será o FHA, tá? Se não for o convencional também. Porque tem gente que às vezes é aprovado para os dois, tá? Convencional e para o FHA. E tem aqueles que são aprovados para o FHA somente, tá? Devido à declaração de imposto, né? O seu salário, devido a crédito também, tá? Então, devido à pontuação de crédito, você é aprovado somente no FHA, que seria para clientes de primeira vez, tá bom? Então, gente, vamos lá. A primeira compra, você compra com o financiamento FHA, se você quiser, tá? Se você puder, tiver a oportunidade. E você dá menos entrada, que seria 3,5% de entrada, tá? Pegando os juros mais baratos também. Agora, se você... Eu tenho muitos que me perguntam isso. Márcia, mas eu já comprei uma casa, já
vendi minha casa e tô querendo comprar agora a minha casa, né? Minha segunda compra, sendo que eu não tenho casa no meu nome atualmente. Gente, você pode também comprar no FHA. Então, o FHA, quando a gente fala para a sua primeira compra, não necessariamente seria a primeira casa da sua vida, tá? É uma casa que você vai comprar para morar, tá bom, gente? Então, isso aí é um detalhe importante. O FHA e o FHA é para quem está comprando para morar, tá bom? Então, quer seja uma single family, uma casa de uma família, quer seja uma casa de 2 famílias, 3, 4 famílias, você pode comprar no FHA, tá bom? Tem aquelas pessoas que perguntam, ah, Márcia, mas se eu comprar no FHA uma single family, eu posso comprar a segunda moradia também no FHA, sendo, por exemplo, uma multifamília? Aí eu diria que não, você não poderia, tá? Por quê? Porque ela caracteriza investimento, por ser mais de uma unidade, tá? Como segunda compra, tá, gente? Vocês mantendo a single family, né? A propriedade de uma família. Agora, se você me compra uma multifamília, primeira casa sua é uma multifamília, e comprando no FHA, porque você vai morar nela, e você daqui a 3 anos, você decide comprar uma segunda casa, tá? Que seria, no caso, uma single family. Você quer ter privacidade, você quer a sua casa somente com seu quintal privado para você morar com a família. Então, quando você comprar a segunda casa, mesmo mantendo a primeira casa, você pode também comprar no FHA, tá? No FHA, dando os 3,5% de entrada. Tá joia? Então, tá esclarecido isso aí? Então, a primeira compra pode ser no FHA. Segunda compra, se for de uma multifamília para uma single family. Ou talvez, se você tem uma casa, você teve uma casa, vendeu essa casa ou está vendendo essa casa e comprando uma outra propriedade para você morar, você sim pode comprar também no FHA, tá? Vamos lá então nas exigências que existem nesse tipo de financiamento, tá? Ele é um financiamento do governo, vamos dizer assim, tá? Ele é o Federal Housing Administration, tá? O FHA, tá, gente? Então, ele tem algumas exigências, tá? E as exigências eu vou estar explicando para vocês aqui, tá, gente? Esse financiamento, ele é exigente na segurança do imóvel, tá? E na solidez daquele imóvel, tá? Então, ele vê muito essa questão da segurança, né? E de um imóvel ser sólido. Então, qualquer deficiência ou condição da casa que venha afetar a estrutura ou a integridade do imóvel, esse financiamento pode ser que não dê certo, tá? Ele pode ser que seja negado para você, devido à deficiência ou à condição daquele imóvel, tá? Então, essas condições, algumas delas eu vou estar citando para vocês aqui hoje, tá, gente? Então, é bom você lembrar que a casa precisa ter o essencial, tá, gente? E o que é essencial no imóvel para você morar? Seria a elétrica da casa, tá? Então, toda casa que você comprar no financiamento FHA, ela tem que ter elétrica, tá? Você precisa chegar na casa e ligar a luz e ter luz na casa, tá? Você precisa ter geladeira e ela funcionar com a eletricidade, tá? E também o encanamento, tá? Ela precisa ter água na casa, você precisa ter canos naquele imóvel. Então, não pode ser uma casa totalmente quebrada, porque o financiamento não vai permitir você fechar, tá bom? Outra coisa, aquecimento. Então, o heating que a gente chama aqui, né? O aquecimento, né? Você sentir a casa quentinha na sua casa, ele precisa existir. Se o aquecimento da casa não estiver trabalhando, funcionando, você não vai fechar naquele imóvel, porque o financiamento não vai permitir, o banco, né? Não vai permitir que você pegue esse financiamento com uma casa que não esteja em estado de moradia. É o que nós falamos aqui, tá bom? Outro detalhe também importante seria a água quente. Então, se a casa não tiver, você ligar a bica da sua cozinha e não tiver água quente saindo, o banco não vai permitir que você, então, compre esse imóvel. Ele vai dar pau, não vai ter jeito, tá bom, gente? Então, são detalhes que você precisa ver antes de você começar a ver o imóvel. É claro que algumas situações, o dono ele pode arrumar aquele imóvel para você. Então, dependendo do que for, o dono pode falar, ok, se acontecer algum problema referente ao FHA e ele não aprovar, eu
vou consertar para você. Mas, na maioria das vezes, o dono às vezes não quer consertar, principalmente se for algo grande, como por exemplo, o telhado da casa. O telhado da casa, se ele for velho, tá, já de muita idade, o FHA não vai aprovar você fechar naquela casa, tá? E às vezes o dono não vai querer trocar o telhado por causa de você comprando no FHA, tá bom? E nem você vai querer ir lá consertar para poder fechar naquele imóvel, né? Antes de você ser dono daquele imóvel, você não pode mexer naquela casa, tá, gente? Existe maneiras de se fazer, vou estar explicando para vocês também um pouquinho mais na frente sobre isso. Dá para fazer? Dá. Mas vamos devagar, porque a gente não quer, né, ter problemas lá na frente. Tá bom, gente? Bom, tem uma perguntinha aqui. Posso comprar com ITIN? É o Erivaldo Alexandre. Dessa 22? Rafaela Santos. É isso mesmo? Ok. Erivaldo Alexandre, dessa 22, Rafaela Santos, Paula Fernanda, Geraldo Armando, Newton Phillips. Newton Phillips, é o nome da pessoa. Ok, essa é a pergunta da pessoa, tá? Desse pessoal, tá, gente? Posso comprar no IT Number? O IT Number, você não tem um financiamento chamado FHA, tá, gente? Você não tem o FHA no FHA, tá bom? Desculpa, no IT Number, tá? Você não pode comprar, não tem como comprar, só no convencional mesmo para quem tá comprando com IT Number, tá bom? Voltando então lá, gente. Bom, valeu a pergunta, obrigado aí, tá? Para vocês perguntaram essa pergunta muito importante. Ok, então falamos da elétrica, do encanamento, do aquecimento da casa, né? De dentro da casa e também da água, tá bom, gente? Então tem que existir tudo isso aí. Agora, um detalhe muito importante também, os quartos precisam de acesso para fora. Olha só, interessante. Então, as janelas, né? Claro que o quarto vai ter porta entrando para dentro de casa, certo, gente? Então, do quarto você sai para o corredor, vai para o banheiro. Mas a janela do quarto, ela tem que abrir e fechar, tá? Elas têm que estar trabalhando direitinho, né? Abrindo e fechando. E outro detalhe muito importante sobre as janelas, que eu já quero incluir aqui, é que os vidros da janela não podem estar trincados, tá? Ou quebrados, tá? Totalmente quebrado. Não pode. O FHA, ele vai olhar. Porque o banco, quando te faz um financiamento, ele vai lá avaliar aquele imóvel antes de você fechar naquele imóvel. Então, vamos dizer que 3 semanas, 4 semanas depois que você fez a oferta, passou a inspeção e tudo mais aconteceu, o banco vai lá fazer a avaliação daquele imóvel. Ele vai lá, então, conferir se aquele imóvel ele está em estado de moradia dentro do financiamento, da exigência do seu financiamento, tá bom? Então, as janelas dos quartos da casa inteira não pode estar quebrada, não pode estar trincada, porque é problema com o seu tipo de financiamento, tá? O FHA. Ok, qual financiamento tem com IT Number? A Geralda perguntando. Geralda, excelente pergunta. O financiamento com IT Number, nós temos o convencional, tá? Que é o normal para IT Number. O IT Number atualmente nós temos com 15% de entrada ou 20% de entrada, sem declaração de imposto, tá? Somente com extrato bancário, tá? A gente faz o financiamento com IT Number. É só me ligar no 508-509-5996. Vou te explicar um pouquinho melhor sobre ele, tá bom? Mas é um financiamento muito fácil de se fazer, tá? Só que, infelizmente, a entrada é um pouquinho mais alta, né? Com 15%. Mas também é bom para vocês que têm o IT Number, por quê? Porque quanto maior a sua entrada, melhor para você mesmo. Porque os juros no IT, por serem um pouco mais altos, é melhor que você dê uma entrada maior, né? Então, quanto menor o seu financiamento, melhor para vocês mesmo, tá bom? E vamos lá, voltando então aqui, gente. Obrigada aí, viu, Geralda, pela pergunta. Vamos lá, então. Então, os quartos têm que ter as janelas, né, de acordo, né? Com tudo funcionando direitinho. O telhado da casa, como mencionei aqui um pouquinho mais cedo, não pode ser velho e não pode ter vazamento. Se tiver vazamento na casa, então, gente, piorou. Choveu, ele tá entrando, tem mancha no teto da casa, o banco não vai permitir que você faça esse financiamento, tá bom? Ele vai dar pau, tá? Agora, um detalhe muito importante também, que muitos me perguntam, é tinta descascando dentro e fora da casa. Gente, muito importante isso aí. Quando você vai ver o imóvel, seu pre-approval tá lá dizendo FHA.
Você precisa anotar essas coisas na casa, tá? Claro, o seu corretor, ele tá aí para isso, né? Para poder te orientar. O corretor, ele tem que saber disso que eu tô falando aqui. Infelizmente, nem todos sabem, né? Por isso que você nem ouve falar tanto sobre isso por aí, né? E por isso que eu resolvi, então, esclarecer. Porque são perguntas que eu recebo diariamente, tá? Porque é muita gente comprando, né, nesse financiamento FHA, tá bom, gente? Então, a tinta descascando dentro e fora da casa não pode, tá? Agora, se a tinta estiver descascando dentro da casa ou fora da casa, do lado de fora da casa, mas a casa ela foi construída depois de 1978, ok, não tem problema, tá? Porque é uma casa mais nova e o ano de 1978 para agora não foram usada a tinta que tem o chumbo, tá, gente? Então é por isso que o FHA ele é exigente com casas que foram construídas de 1978 para trás, ok? Então as casas não podem estar descascando nem dentro nem fora, tá? E pode ser até pedaço pequeno, tá, gente? Eles não aceitam, tá bom? Agora, outra pergunta que me fazem demais. Márcia, e a garagem? A garagem é separada da casa. A garagem está lá horrível, descascando. O telhado dela está ruim. Tem problema? Ela não é agrudada na casa. Gente, tem problema, tá? O banco não vai permitir. Até inclusive no shed, sabe aquelas casinhas de guardar bagulho lá fora? Até nas casinhas de guardar bagulho, se ela estiver toda ruim, toda podre, ela estiver descascando, ela estiver com um telhado ruim, qualquer desses itens que eu tô citando, o banco não vai te dar o financiamento. Tá bom? Mais uma perguntinha então. FHA para Taunton é quanto de entrada? Ana Flávia. Ok. Para o financiamento FHA. Isso aí, Ana Flávia, eu vou falar para vocês sobre o guideline também que existe sobre o limite de aprovação por county. Tá? Por cada county existe um limite de aprovação. Então, se você está aprovada, por exemplo, para 800 mil, e lá em Taunton, por exemplo, vamos ver aqui agora. Ok, lá em Taunton você tem ali Plymouth, né? É Plymouth. Aí você então tem que ver aqui, aí tem um guideline da cidade do county de Plymouth, tá? Aí você vai olhar então o limite que é existente dessa cidade dentro do county que ela está, tá? Então, se lá o limite, ele é 800, tá? E você está aprovada para, vamos dizer, para 900 mil, e você comprar uma casa de 800, você vai ter o limite certo. Agora, se você tiver uma pré-aprovação de 900 e comprar no limite de 800, se lá o limite é 800, você vai ter que trazer diferença, tá? Então, esse limitezinho aqui eu vou estar explicando um pouquinho mais no final da nossa live aqui, tá bom, gente? Então, isso aí é muito importante também, tá, gente? Esse limite do FHA, esse guideline de limites, eu posso te explicar isso depois, eu posso te dizer também. Você vai no Google e você digita lá, limite para financiamento FHA. Vai aparecer para você lá todos os towns, tá? Todas as cidades e todos os counties, tá? Com os valores que você pode, limite, né? Para você comprar, ok? Então, vamos lá, gente. Então, eu mencionei sobre a tinta, né? Sobre a tinta descascando nas casas. Não pode, tá? Então, outro detalhe importante que vocês perceberem também na casa seria os fios elétricos soltos, abertos, tá? Pendurados assim. Então, se você tem essa luz aqui, tá? E imagine que essa luz não esteja aqui, tá? E lá em cima no teto, o fio esteja para fora, pendurado. Se isso estiver acontecendo na casa, é claro que tem coisas que são mínimas. O dono, ele vai lá e vai fechar aquilo lá. Vai colocar uma luz ou ele vai fechar, botar a tampinha ali e vai ficar aqui. Mas, se você não averiguar essas coisas antes, vocês podem ter problemas, tá? Então, para não haver atraso de fechamento e tudo mais, é necessário você ver sobre isso, tá? Por exemplo, no basement mesmo. Tem gente que às vezes, tem casas que às vezes o basement tem um monte de fios soltos, né? Quantas vezes eu já fui em casas que o inspetor falou, esse fio tem que ser assegurado, tem que ser ajustado, ou esse fio está desencapado, tem que ser visto. Então, tem coisas que tem que ser visto, tá, gente? Então, os fios elétricos, ele é questão de segurança,
tá? Se uma criança vai lá e coloca a mão e leva choque, então é segurança. Por isso que o FHA, né, esse financiamento, ele requer que esses detalhes sejam, né, assegurados na casa, tá bom? Outro detalhe importante também sobre o FHA seria porta de garagem que não abre e fecha adequadamente. Olha só que interessante, gente. Não é aprovado. Se a porta da garagem tiver, alguém bateu com o carro, né, e ficou amassado, a porta hoje não abre nem fecha direito, ou ela não abre nem fecha mesmo, o FHA não vai aprovar, simplesmente porque a porta da garagem não funciona, tá bom? Então, qualquer problema estrutural não passa. Eu tive uma experiência de um cliente que estava comprando uma casa, tá, que, no caso, o basement entrava água, tá? Por quê? Porque tinha uns trincos na parede. Só que aqueles trincos da parede, ele não era trinco que seria problema estrutural na casa, tá? Então, mas quando o banco foi lá, ele viu aqueles trincos, ele quis saber que aquilo ali não seria problema com a fundação da casa. Então, ele mandou que o dono do imóvel, né, requisitasse alguém, um profissional, para ir lá e confirmar que dali não era problema estrutural no imóvel. Olha que interessante. Outro detalhe também interessante que ele viu foi que estava chovendo muito e a casa tinha sump pump. O basement tinha aquela máquina que joga água para fora. Então aquele sump pump, ele estava desligado, por algum motivo ele desligou, tá? Então o banco, quando viu aquilo desligado, ele achou que estava logicamente quebrado, né? Então o dono, ele foi forçado a provar que aquele sistema estava funcionando de acordo. Então olha só que interessante, gente. Isso é bom, sabe? Porque você que está aí comprando imóvel nesse financiamento, gente, que alívio, né? Porque o banco, ele quer ver que você vai estar segura naquela casa, né? Porque afinal de contas, você está comprando aquele imóvel, é uma casa do banco, né? O banco vai estar te passando, vai estar te emprestando aquele imóvel, então se você não pagar, ele toma. Então por isso que ele vai querer averiguar se aquele imóvel é. Agora, qualquer coisa que você for na casa e ver e que seja problemas, certamente o banco vai dizer não. Agora, um detalhe muito importante também que eu não quero esquecer de mencionar é o fogão, gente. Olha, a casa, ela pode não ter geladeira, ela pode não ter máquina de lavar roupa e secar roupa, ela não precisa ter dishwasher, né, a máquina de lavar louça, mas ela tem que ter o fogão. Olha que interessante. O fogão, ele tem que existir no imóvel para você poder fechar, tá? Se você compra uma casa e tenha todas as appliances lá, mas não tiver o fogão instalado, você não fecha no imóvel, tá? O fogão, ele tem que estar instalado, ele tem que ligar e desligar, tá bom? E o forno também tem que estar funcionando de acordo. Olha só que interessante, gente. Então, são vários detalhes que você precisa saber, né, sobre esse financiamento para você não chegar lá na frente e dar de cara, né, na parede, porque você não vai conseguir fechar aquele imóvel e você perdeu tempo, porque muitas das vezes você está comprando, quem está comprando pela primeira vez, às vezes está, muitas das vezes, né, estão alugando e já deu aviso no apartamento ou no aluguel para poder comprar a primeira casa. Já pensou você dar o aviso que vai sair para o seu landlord e chegar na hora você não conseguir fechar seu imóvel? Por causa desses itens importantíssimos que o seu corretor teria que saber e talvez não soube. Como acontece, gente, de eu ligar para corretores e perguntar, às vezes eu vejo a casa, né, não tem muita informação sobre imóvel, e eu ligo então para antes de chegar na casa e perder tempo, mostrar aquele imóvel, fazer o cliente sair do trabalho, correr para poder me encontrar no imóvel. Então o que eu faço? Eu ligo primeiro para saber se aquele imóvel ali, ele seria um imóvel coerente, né, para um financiamento FHA. Então eu ligo para o corretor e pergunto, você sabe dizer se tem algum problema nessa casa aqui que seria problema para o financiamento FHA? Que meu cliente, ele é um cliente FHA. Tem corretor inacreditável que não sabe se a casa teria problema com o FHA ou se não teria. Eu acho barbaridade, tá? O corretor não saber, porque isso aqui é algo que nós corretores precisamos saber, tá? Então, se o seu corretor não sabe, é uma vergonha, tá? Ele não saber, é porque ele não está estudando, ele não está lendo sobre como comprar um imóvel, como vender um imóvel,
tá? Porque se ele tiver, né, a par de tudo isso aqui, gente, você vai perder tempo, né? E uma coisa que a gente precisa fazer é poupar o seu tempo, né? O tempo do cliente, poupar o nosso tempo também. Porque pensa bem, a gente mostra aí 15 casas no dia, 10 casas no dia, e você vai lá e mostra a casa que às vezes não adianta, você não vai poder comprar aquele imóvel. Olha que perca de tempo para mim, né, como corretora, e para você como cliente, né, que sai do trabalho, tem a vida agitada, aquela correria, com criança em casa, marido te esperando, então tudo mais. Então, gente, por isso que é importante trabalhar com alguém que realmente sabe o que está fazendo, tá bom? Isso é muito importante, gente. Esse financiamento aqui, para outros financiamentos também, tá? Você não vê as pessoas explicando sobre esse financiamento. Você vê as pessoas falando sobre FHA, FHA, mas não, que é 3,5% de entrada e que é menor taxa de juros. Mas você não sabe o porquê que aquele imóvel talvez não qualificaria para você. Ele talvez só fala para você, não vai qualificar, ou não te fala nada, entendeu? Então, outro detalhe importante, gente, sobre o financiamento FHA é sobre o limite de county que eu mencionei para vocês aqui, tá? Vamos lá, então, falar sobre esse limite, tá, gente? Então, esse limite é o seguinte, tá? Vamos lá que você esteja comprando um imóvel em Worcester, tá? Você está indo lá para Worcester comprar um imóvel e lá em Worcester, eu tô vendo aqui, tá? Que já puxei para essa semana, que o limite lá está, numa single family, está em 498.257. Então vamos arredondar isso aí, tá? 499 mil dólares o financiamento lá, tá? O máximo para o FHA. Então se você tem uma aprovação de 600 mil, tá? Vamos dizer que você tenha 600 mil de aprovação e você vai lá querer comprar uma casa lá em Worcester, uma single family. Você amou aquela casa, é a casa dos seus sonhos. Você chega lá e você diz, eu quero comprar essa casa de 600 mil, fez a oferta, 600 mil, e no entanto, sua aprovação é 600. Mas o county de Worcester, tá? A cidade de Worcester, que está incluída no county de Worcester, ela exige que seja em 498,257. Olha só que interessante. O que acontece? Se você fizer uma oferta para aquele imóvel, sua oferta for aceita, a sua entrada não poderá ser somente 3,5% de entrada. Ela terá que ser os 3,5% de entrada, mais a diferença do valor do county com o valor da aprovação sua, né? Que é o valor que você ofereceu na casa. Se foi 600 mil, então vai ser 499, né? 499, a diferença é entre 600 mil, né? Menos 499. Então, essa é a diferença que você tem que trazer. Além dos 3,5% de entrada, além do seu closing cost. Então, olha só que interessante, gente. Então, vamos lá. Tem um mapinha que eu trouxe pra vocês aqui, olha. Esse mapa meu aqui é velhinho, gente. Bem velho, tá? Esse mapa, você acha no Google também, tá? Então, eu imprimi esse mapa aqui, porque pra mim é importante eu ter esse mapa sempre comigo, tá? Então, nós temos aqui, né? Middlesex County. Onde é Middlesex County? Middlesex County é Lowell, é Framingham, é Stowe, é Sudbury, é Marlborough, Ashland, Hopkinton. Então, todas as cidades, elas estão dentro do Middlesex, tá bom? Agora, se você estiver comprando no Worcester County, tá? Tá aqui, ó, Worcester County aqui, olha. Worcester County é o quê? É a cidade de Worcester, é Southborough, é Shrewsbury, Auburn, Leicester, Boston, Lancaster, Clinton. Então, todas essas cidades, elas estão dentro do Worcester County. Então, quando você for olhar uma casa em que você tem aprovação, tá, gente? Ainda que seja maior a aprovação sua, mas você tem que prestar atenção no limite do FHA naquele county que você está comprando, tá bom? Se você tiver diferença, mas eu tenho direito à diferença, beleza, sem problema nenhum, tá? Você pode comprar a casa até de 1 milhão se você quiser, desde que você tenha a diferença para poder cobrir o valor do county, tá, gente? Então, essa é a diferença do FHA. Se fosse convencional, por exemplo, no convencional não tem essa regra. Não existe essa regra. Você pode comprar qualquer valor,
tá? Em qualquer county que você comprar. Agora, nem todo mundo é aprovado por convencional, tem que ser no FHA, mas o FHA tem esse guideline que você precisa, então, entender para você poder não perder tempo, tá joia? Então, esse guideline também serve para multifamília, tá, gente? Então, para multifamília, por exemplo, no Worcester County, tá? Em Worcester County, como eu falei, tá 498, né? 499, né? 257. Ok. Já no Middlesex, a single family tá em 862,500. Mas por quê, Márcia? Porque as casas no Middlesex, né? Na área do Middlesex, elas são mais caras do que as casas no Worcester County. Tá bom, gente? Então, por isso que o limite do FHA, ele é maior no Middlesex, tá? E em outras cidades também, outros counties também, tá, gente? Como, por exemplo, Bristol, Plymouth, Norfolk, Suffolk, Essex, tá? Agora, já em Worcester, Franklin, Hampshire, Hampton, esses outros counties aqui, as casas são mais baratas, são mais distantes, tá bom? Então, acontece que as casas são mais baratas, então também o valor o limite do FHA, né, desses counties aqui, são mais baixos também, tá joia? E na verdade, gente, olha só que interessante que eu puxei essa semana. Esse limite de FHA, ele estava menor, tá? Olha só, em Worcester County estava 472 até agora, semana passada, tá? Então, essa semana já aumentou para 498. Olha que interessante. Então, deu um pulo grande. Por quê? Porque os imóveis eles estão subindo, tá? Então, conforme sobe os imóveis, sobem também esse limite do county. Olha que interessante, gente. Muito interessante isso, né? Agora, outro detalhe também muito importante. Essa regrinha aqui, se você quiser, você me fala, tá, gente? Só me ligar no 508-509-5996. Eu posso te passar, posso te mandar foto, tá? Ou então te dizer como você entrar no Google para poder pegar, tá joia? Agora, existe uma outra situação muito interessante, gente, que seria, no caso, condomínio, tá? Para condomínio, gente, é tão interessante isso aqui. Quantas vezes você não foi ver um condomínio e aquele condomínio não era FHA aprovado? Você precisa também confirmar se aquele complexo que você está querendo ver, né? Se ele é aprovado na FHA, isso não é, tá? Então, gente, é um financiamento bastante, vamos dizer, meticuloso, né? Então, bem trickzinho. Então, se você está comprando no FHA, é para você que eu tô fazendo esse vídeo hoje, tá? Para você poder entender um pouquinho melhor sobre esse financiamento, que não é tão fácil assim. Quer dizer, ele é até fácil, mas para vocês que estão aí, né, comprando, ele é um pouquinho difícil de entender, tá? Eu tenho vários clientes que já compraram, outros comprando, que às vezes têm dificuldade de entender todas essas lógicas aqui, né, que eu acabei de explicar para vocês. Porque realmente é chato, é uma situação muito chata, ele é chato de entender, ele é chato de explicar também. Então, mas é para isso que nós estamos aqui, né? Nós profissionais, nós temos por obrigação saber de tudo isso aqui, tá? Então, se você está trabalhando com alguém que não sabe sobre isso aqui, gente, olha, porque não dá, tá? Você vai perder seu tempo, vai perder dinheiro, tá? E é muito perigoso, tá bom? Até mesmo para você que está vendendo o seu imóvel, você aí que é seller, que é o dono do imóvel, tá vendendo o seu imóvel, tem um corretor e você não sabe se ele sabe sobre isso aqui, gente, é muito importante você procurar saber se ele sabe disso aqui, tá? O que acontece? Se você pega uma oferta de um cliente, sua casa tem esses probleminhas que eu mencionei aqui, e você pega uma oferta FHA, tá? FHA, e depois, lá na frente, você tem um telhado que tem que ser trocado, porque o FHA exigiu. E você não tem o dinheiro para poder fazer aquele telhado. Você não tem tempo para poder fazer aquele telhado correndo desesperadamente para poder fechar naquele imóvel na época que foi planejado, né, concordado fechar. Você mesmo pode estar em problema. Ou você vai ter que voltar com essa casa para o mercado. Olha só, que transtorno, né? Isso queima o imóvel, tá? Você tem que voltar a casa para o imóvel para o mercado. Ninguém vai saber por que você voltou. Então, por mais que você explique o motivo,
as pessoas vão ficar com pulga atrás da orelha sem saber o porquê que aconteceu aquilo ali. Então, por isso que é importante. Então, mesmo que você seja um seller, né, que seja o dono do imóvel, vendendo o seu imóvel, você precisa saber se o seu corretor, ele tem que saber essas regras aqui, sendo o corretor do comprador ou sendo o corretor do vendedor. Tá bom, gente? Então, para o condomínio é da mesma forma. Existe também um site que você vai lá no Google e você digita lá condomínio FHA aprovado. Você vai colocar lá qual é a cidade que está procurando. Vai aparecer para você a lista de todos os condomínios que são aprovados no FHA. Aquele que, se o seu condomínio está lá, vamos dizer, Chapel Hill, em Framingham. Se o Chapel Hill não tiver na lista do FHA aprovado, nem adianta você ir lá ver aquele apartamento ou mandar oferta, porque você não vai poder comprar. Tá bom? E ali, no caso, no FHA, no condomínio, não é questão de valores não, tá, gente? É o condomínio não aprovar aquele tipo de financiamento, quer seja de 100 mil, 200, 800 mil, 1 milhão, tá? O condomínio não aceita compradores FHA naquele complexo, tá bom? Então, isso é muito importante, você precisa saber antes de mandar a oferta, tá bom, gente? Pra você não perder tempo, ok? Então tá aí, gente. Ó, o ano começou com as taxas de juros de hipoteca em queda, tá? A oportunidade tá aí, tá? Os juros realmente deram uma queda. Eles estão tentando segurar e os juros talvez vai ter mais queda aí nesse ano, tá? Então, nós temos visto aí a estabilidade dos preços das casas, né? Os preços das casas não estão caindo. E quanto mais os juros caírem, mais os preços das casas vão voltar a subir, tá? Porque é a demanda, né, gente? Poucos imóveis no mercado, os compradores entrando para comprar, por quê? Porque tá caindo os juros mais baixos. Então, a chance dele comprar vai duplicar. Então, esses clientes vão retornar para o mercado. E ele voltando para o mercado, o que acontece? Os preços das casas sobem. Porque, ainda mais se continuar, né? Esse número limitado de imóveis que a gente tem visto aí. Né? Então, infelizmente, os preços tendem a subir quando os juros abaixam. Né? Porque mais compradores no mercado e poucas casas, os preços tendem a subir. Tá bom? Então, nós temos aí, né, aumento de empregos, né, dando mais acessibilidade à habitação, muita gente comprando, porque muita gente, graças a Deus, empregados por aí, né, o salário também não está ruim, gente, o povo está realmente muito feliz com tudo isso. E aqui na América, graças a Deus, a gente tem visto aí, né, as pessoas de muito sucesso, né, financeiro, e graças a Deus é isso que tem acontecido. Então, a gente significa o que é isso aí, gente? O alívio, né? O alívio elevado dos custos de empréstimos, tanto de casas, né, para empréstimo de hipoteca, como empréstimos de carro, de cartão de crédito. Então, tudo isso tem ajudado bastante, né, a comunidade em geral, né, na compra do imóvel. Por isso tem visto aí, né, gente, esses imóveis, a gente tá aí, desde a pandemia, as pessoas esperando aí o mercado cair. E cadê que o mercado caiu, gente? O mercado não caiu. Pelo contrário, ele só subiu, né? Os juros teve uma subida boa, aí os juros teve uma queda na época lá atrás, né? Depois subiu bastante e agora os juros eles estão tentando segurar por causa do mercado, né? Com poucas casas no mercado e tudo mais. E estamos aí, né? Com o mercado super forte e vai continuar assim ainda esse ano, tá, gente? Então, se você tá aí pensando em comprar o seu imóvel e não fez ainda, não perca seu tempo. Tá? Ligue para mim no 508-509-5996. Como você pode ver, experiência de mercado eu tenho, né? Eu trago sempre para vocês aqui sobre compra de imóveis, venda de imóveis, como fazer, né? Explicando sobre financiamento, desde financiamento, né? Coisa que eu não faço financiamento, eu faço a compra e venda de imóveis. Mas já trabalhei com financiamento de casa, então eu sei muito sobre financiamento também, tá? Então, posso te instruir também sobre financiamento. Até mesmo por causa do tempo, né, que eu trabalho com isso. Então, a gente vê tantos clientes comprando, tanta diversidade de financiamentos também. A gente aprende muito com isso, tá bom? E também, né, sobre condições da casa, né? A gente andando bastante com os clientes, sempre fazendo inspeção, acompanhando os inspetores. Eu sempre vou nas inspeções. Então, a gente aprende bastante. Então, essa questão do FHA, pra mim, é assim, ó, facinho, né, de saber. Por quê? Porque já há muitos anos fazendo isso aqui, né, gente? Então, e muito também estudo, né? A gente lê bastante, procura saber, procura aprender também sobre financiamento, né? Sobre mostrar a casa.
mas também sobre financiamento para poder saber como eu poder orientar melhor meus clientes, né? Então é isso aí, gente. Precisando de comprar o seu imóvel ou vender o seu imóvel, é só me procurar. Quer seja aqui, tá, em Massachusetts ou fora de Massachusetts, tá? Quer seja na Flórida, no Texas, tem vários clientes meus que compraram na Flórida. Eu tenho clientes comprando atualmente na Flórida também, tá? Eu tenho clientes também da Flórida que tem imóveis aqui, que vende imóvel aqui, ou que compra imóvel aqui. Gente, então é grande, graças a Deus, né, o número de clientes que a gente tem, né, de pessoas que procuram pelo nosso trabalho, por causa da seriedade de trabalho que nós temos, né? Então eu sou muito séria naquilo que faço e procuro mostrar que realmente eu sei aquilo que estou fazendo, né? E que procuro fazer o melhor, tá bom, gente? Então é isso aí. Eu agradeço a todos vocês por estarem comigo nesse live de hoje. E estejam então ligadinhos pro nosso live da semana que vem, tá? A gente vai estar então colocando também um imóvel no mercado, vai estar entrando uma multifamília lindíssima lá em Somerville. Então, se você está procurando imóveis lá na cidade de Somerville, ou qualquer outra cidade por aqui, né, gente? Qualquer county, como mencionei aqui pra vocês, eu posso ajudar você, tá bom? É só me ligar no 508-509-5996. Márcia Peçanha, sua corretora, aqui nos Estados Unidos. Boa noite a vocês. Então, tenham ótimo resto de semana, final de semana. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.